Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do Abranet 30 anos e são conversas super descontraídas e hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dorian. O Dorian tem histórias e histórias para contar, ele é um dos fundadores da Abranet. A Abranet completa nesse ano 30 anos e assim, Dorian, conta pra gente, antes da Abranet, onde foi que você começou nesse mundo de internet e fazendo o quê? Ô Gesa, essas perguntas trazem a gente sempre fala assim, recordar de onde veio, de onde que veio. Eu veio do empreendedorismo, que a gente fala tanto hoje que empreendedorismo veio assim. Empreendedorismo vem da curiosidade de querer ver alguma coisa diferente. Ou hoje mesmo a gente fala empreendedorismo vem querer resolver algum problema ou ver um desafio e falar como é que eu resolvo isso? Eu não sei se lá quando criança ganhava aqueles carrinhos de criança dos pais e desmontava e não sabia como montar, ou ganhava um quebra-cabeça e aquilo lá era o desafio. E o empreendedorismo começa dessas pequenas coisas quando você é jovem, que você tem contato com as coisas. Mas a minha jornada foi assim, a internet não caiu lá de propósito para mim não. Eu estudei, fiz engenharia, eu trabalhava em indústrias no meu primeiro emprego, tive a oportunidade de estudar. Mas o meu primeiro contato com o computador foram na faculdade ainda, na iniciação científica, que computador era uma coisa que você tinha que ter horário para poder ter acesso ao computador. E a internet ainda não existia, só existia o computador. E eu tive a oportunidade de acesso ao computador a fazer programas antes da internet começar. Isso lá para 88, 89, nessa época aí. Mas foi onde que eu tive primeiro acesso às telas e às primeiras máquinas. Depois, quando eu vim trabalhar na indústria, também acabei tendo acesso aos primeiros computadores, foram que eu recebi o meu primeiro e-mail, que eu usava para trocar o e-mail com as outras unidades, ou a matriz que ficava em outro país. Bom, como é que aconteceu isso? Um dia eu falei que eu queria montar um negócio, pedi a conta e falei, vou montar um negócio. Bom, eu montei 2, 3, 4 negócios, quebrei todos, perdi tudo que eu ganhei nos primeiros anos de vida. Isso era normal, viu, pessoal? E continua normal, né? E aí, um dia eu fui resolver fazer um trabalho gráfico, de fazer um guia, de usar mapa, de fazer um guia tipo 4 rodas. E por um acaso tinha um colega que trabalhava na universidade, na Unicamp, e ele ia à noite com os disquetezinhos, e ele dava assim, o que você vai fazer? Vou pegar umas imagens para o seu guia. E ele tinha horário no laboratório, ia lá, pegava o dado, trazia algumas imagens. Eu falei assim, onde que você pegava essas coisas? Eu ia buscar na internet. Isso é internet, né? Bom, continuei curioso. É uma história longa, mas vamos dizer assim. E por um acaso eu falei assim, vou montar um provedor. Provedor? Eu sou de Campinas, natural de Campinas. E eu olhei lá e falei assim, poxa, fui bater aonde? Na Embratel. E cheguei lá numa mesa, reuni com as pessoas e falei que eu queria montar esse negócio novo, que dava para acessar com conteúdo. O cara falou, não, isso aqui não existe aqui não. Né? Aí eu fui para São Paulo, que eu conheci um colega que até hoje eu admiro muito, agradeço ele, porque ele me recebeu e explicou tudo e falou assim, olha, entra com o pedido aqui para nós. Bom, entramos com o pedido e foi engraçado, porque todo mundo acreditava que a Embratel ia sair pelo lado, a internet ia acabar saindo pelo lado acadêmico. E aí, numa reviravolta dali, veio a Embratel. E aí, como aquilo era por ordem de chegada, a minha ficha era a primeira, porque todo mundo foi para o lado e veio aqui. E o dia que conectou o primeiro link comercial no Brasil foi no dia 22 de junho de 95. Nesse momento, 3 entidades abriram. Um grande banco, a AmCham e a DGLNet. E ali começou a internet a começar a entrar e abrir as telas acessando a internet naquela velocidade que você via imagens, via coisa da NASA e ficava fascinado com aquilo. Mas tem uma curiosidade nessa época. Logo depois de uma semana, a gente navegava e não aparecia nada. E a gente falava assim, onde que está o problema? A gente não sabia resolver o problema de telecom, tinha que desenvolver. Eu peguei o avião e o backbone que ligava
toda a internet do Brasil ficava na rua Camerindos, no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei lá na portaria, é como se chegasse uma central telefônica. E eu fui lá, apertei o botão e falei assim, ó, eu quero falar aqui no NOC, que era o núcleo de conexão. E aí o cara, pô, o que é isso? Cheguei na portaria, daqui a pouco foi uma coisa engraçada, porque passaram a ligação para o cara que ficava no centro, na central, e falou assim, ó, tem um provedor aí embaixo querendo falar com nós. Provedor? Eu nunca recebi. O que é provedor? Ninguém nunca tinha ido lá. Aí receberam a gente foi lá e disse assim, ó, tá acontecendo alguma coisa aí. Ele foi lá, mexeu e realmente foi a primeira vez que a gente descobriu que a gente ainda não sabia como é que conectava as coisas. Mas a história que foi engraçada foi a primeira vez que um empreendedor com uma empresa batesse numa empresa do tamanho que era uma Embratel e ter se recebido lá. Imagina, isso não existia, só existia coisa de gente grande, né? Mas ali foi o começo de tudo e o desafio era muito grande, o pessoal não tinha empreendedorismo, o recurso ou não. No primeiro lado era na unha, não tinha linha telefônica. Então, os desafios lá, nessa fase de 5 anos, aí dos primeiros 5 anos, a internet a gente vendia encantando, pegava debaixo do braço, chegava na pessoa, ligava a linha telefônica e mostrava, ó, tá funcionando. O cara queria ver se era real. E era uma coisa engraçada, porque o cara não acreditava que podia ver isso na casa dele numa linha telefônica. Então, para vender, você tinha que ir na casa do cara que tinha um computador, ir lá, mexer na máquina dele, deixar funcionando. Aí ele olhava, falava, agora eu quero. Não era assim que pedia e você acessava. Então, era como você chegasse numa selva e você fala, olha, não dá para fazer nada aqui. E você tinha que desbravar tudo. E foi nesse momento que a Abranet surgiu em 96, um ano mais ou menos depois da gente, que tinha algumas pessoas querendo ter acesso à internet e era impossível, porque você tinha que ter linha telefônica, tinha que ligar interurbano. Então era a coisa mais engraçada, porque começou a borbulhar a internet. Então, por exemplo, você pegava uma cidade do interior, sei lá, vamos pegar a cidade de Sorocaba. Sorocaba ninguém tinha internet, ninguém queria chegar lá, porque chegava em São Paulo, chegava no Rio, mas não chegava em São Paulo, em Indaiatuba, em Americana ou em qualquer outra cidade. Então as próprias pessoas da cidade se mobilizavam para fazer, como é que eu monto um provedor? Muitas palestras e convites a gente ia lá para ensinar como é que monta um provedor, o que é um provedor. E com isso a gente surfou um pouco nessa onda e a gente acabou abrindo 32 provedores no interior de São Paulo, numa região grande. Então, quando a gente abriu um provedor, o prefeito recebia a gente, a comunidade fazia uma reunião, abria vinho, tudo por quê? Porque a gente chegou à internet na cidade. Onde é que cruza essa história com a fundação da Abranet? Então, a gente era considerado os caipiras, né? Porque tudo acontecia nos grandes centros e Campinas era interior. E, poxa, para sair de Campinas vir até São Paulo, não. E aí começou um movimento de alguns provedores em São Paulo e nos grandes centros e começaram a se organizar. Como é que eles iam fazer, como é que ia disputar para ter linha telefônica, como é que a gente ia se posicionar para lá e para cá. E me convidaram e falaram assim, nós estamos vindo, você começou isso, você tem que fazer parte dessa aqui da entidade. Eu fui um pouco, de novo, um empreendedor, um menino que tinha um sonho, né? E aí eu acabei vindo aqui no dia, assinamos a fundação, mas eu sempre era o cara meio de fora, que não estava no dia a dia aqui. E comecei a acompanhar, vendo os movimentos da entidade, mas sem muita atuação. Foi depois de um pouco mais de maturidade, e até por os colegas me chamarem aqui, Nora, vem aqui participar, vem aqui ajudar a gente ou não, que aí eu comecei a tomar mais presença na internet, pensando que a gente tinha desafios por ser pequenas empresas, mediante ao mercado que era das grandes operadoras. Então a gente precisava ser forte, todos unidos, e a gente veio buscar força na união da Abranet, porque a gente levava a internet aonde não existia, onde que era difícil, onde os grandes grupos não tinham interesse, a gente desbravava tudo. E aí a gente começou a perceber que a gente só teria força se estivesse junto. Foi assim que fez essa conexão nossa
e vem sendo feita até agora, que unidos, um grupo com propósito, tem mais força para buscar uma jornada ou ter o seu sucesso no mercado. Hoje, quando tu olha para os últimos 30 anos, e foi muito interessante contando a história de um provedor, e sempre que eu penso no desbravador, eu considero que quem começa alguma coisa é realmente um desbravador, porque hoje, se eu quiser montar um provedor, eu posso só perguntar das LLMs, que elas vão me dar o caminho das pedras todas. Mas assim, o que tu olha hoje desses 30 anos e o que tu projeta para o que serão os próximos 30 anos da internet? Eu vou puxar uma coisa para você assim. Quando alguém me pede para me apresentar, quem que é o Dorian? Eu vou falar o seguinte: eu sou a pessoa que faz conexões. A minha primeira conexão foi quando eu conectei alguém na internet. E o que você fez durante esses 31 anos, né? Porque nós estamos completando 31 de internet comercial brasileira. Eu vivi toda a transformação digital, todas as ondas da internet. O desbravamento, o e-commerce, a educação, as redes sociais, os vídeos, o streaming, as fintechs, as startups, e toda essa cadeia que aconteceu durante os 30 anos, a gente viu passar na frente. E isso é único. Algumas pessoas pegaram um recorte. Eu pude ver tudo isso e me fizeram uma pergunta dizendo assim: Dória, se você tivesse que voltar lá no primeiro, há 30 anos, você acha... o que você achava naquela época? E a minha resposta foi bem assim: eu não pensava aonde que ia chegar. Eu fazia as coisas na intuição e naquela ideia de encantamento e de descobertas. Em cada onda que ia acontecendo, você ia se mexendo, crescendo, mudando, se transformando. E aí eu não tinha noção. Não vai dizer que foi tudo um plano de negócio ou não. Foi a visão de um empreendedor. E aí, como você fala hoje? Eu falo assim: eu tenho absoluta certeza que o advento da inteligência artificial, que surgiu recentemente, ela é tão transformadora da sociedade como foi a internet há 30 anos. Só tem uma diferença: ela vai acontecer muito mais rápido. E a gente ainda não tem se a gente tem a dimensão do que a transformação digital fez na sociedade, nós como indivíduos, nas empresas e nas instituições, eu fico imaginando que praticamente imaginar o futuro com a IA algo coisas que a gente não imagina ainda que vão acontecer. Coisas que a gente faz que não vamos fazer mais e coisas que a gente nem imagina que não existem e vão passar a fazer parte das nossas vidas. Então eu vejo que o futuro, para quem começou com a conexão física, hoje a gente tem que ter uma conexão responsável, ética e de propósito. Foi por isso que nesses últimos anos e daqui para frente eu resolvi me dedicar a trabalhar na cultura digital, no letramento da IA, no desenvolvimento de pessoas, trazer isso, porque isso está virando parte da cultura de uma nação, de um estado, de uma cidade, de uma família. Entrou na nossa cultura a IA, como a internet também já faz parte da nossa cultura. Excelente. E assim, para a gente caminhar para o final, conta para a gente o que você acredita que vai continuar transformando tecnologicamente esse mundo que a gente vive. E essa é uma resposta bem pessoal, é arriscada a resposta, mas o que você acredita que vai continuar mudando? Eu acho que a mudança a gente descreve. Transformação é alguma coisa que você percebe, você sente. Ninguém fala assim: eu me transformei. Quando você vê, você já se transformou. E tem um advento hoje que é o que a gente chama do high touch, que é o tech e o humano. Então, essa combinação entre a tecnologia e o humano é que vão ser pilares para o futuro. Eu posso afirmar com certeza que é o seguinte: se você falar o que evolui, o que cresce mais,
rápido, a tecnologia pode ser algumas vezes mais rápido, mas quem limita o crescimento são as pessoas. Elas que escolhem o tempo que as coisas vão acontecer. É elas que fazem o uso da tecnologia. Então pode ter muita tecnologia disponível, mas são as pessoas que vão fazer a diferença no uso delas no futuro. Excelente. Quero agradecer, Dória, pela tua participação aqui com a gente, por esses 30 anos de dedicação à Abranet também. Isso com certeza constrói esse momento que nós estamos vivendo e que nós possamos juntos ainda construir muitos outros momentos. Muito obrigado. Gesaías, eu que agradeço e eu acho que esse legado que a gente quer deixar nas pessoas desses 30 anos, porque a construção vai ser contínua, mas é esse legado que a Abranet trouxe até aqui que vai deixar nas pessoas. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Assista também os outros vídeos no nosso canal. Muito obrigado.